Fala turma, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do EstudoCast. Meu amigo Yuri, já eu lhe encaminho o convite, tá ok? Só fazer aqui uma introdução e dar alguns recados, tá? Gente, boa noite. O pessoal que está nos assistindo aqui no Instagram, boa noite. O pessoal que está nos assistindo no YouTube aí dentro do YouTube. E aí, boa tarde, bom dia para você que vai assistir esse episódio aqui sensacional, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Meu amigo Yuri, que vai estar aqui com a gente hoje, ele tem algo especial para compartilhar com vocês. E eu queria muito que ele viesse aqui e pudesse trazer um pouco dessa história, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria dar uns recados, tá, gente? Como eu já tenho anunciado nas lives que nós estamos fazendo 8 da manhã essa semana, durante toda essa semana e na próxima semana, tá ok? Como eu tenho anunciado nas lives, nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, nós vamos ter um evento chamado Foco Total. Na verdade, eu achava até que era 3 dias, hoje eu fui ver que parece que são 4. Mas eu acho que era só 29 a 31. Mas detalhe é que final de outubro nós vamos ter um evento chamado Foco Total. Evento gratuito, ao vivo. E a inscrição está no link da bio. Tá? Você vai lá no link da bio, se inscreve. Você vai lá para o nosso grupo de WhatsApp e lá nós vamos passar mais informações aí do evento Foco Total. E nós vamos, durante 3 ou 4 dias, falar bastante sobre foco, procrastinação, gestão do tempo, disciplina, dentre outras situações, ok? Aí ao final do evento tem algo muito especial para vocês. Amanhã pela manhã, novamente nós temos a nossa live. Amanhã tá bem bacana. A gente vai falar sobre como você equilibrar a sua vida pessoal, com o trabalho, com os estudos. Vai ser uma live bem bacana, realmente. A gente vai trazendo experiências de vida nossa e de outros colegas, outras pessoas. Então tá muito legal. Não percam amanhã, a partir de 8 horas da manhã, nós estamos aqui novamente, certo? Gente, para quem ainda não está inscrito no nosso canal lá no YouTube, é um canal novo, tá? O link também está na bio aqui no Instagram. Entra lá, se inscreve. Se você gostou, curte, compartilha. Que o nosso canal está muito bacana, tá? E nós estamos com uma proposta muito legal. Os programas aqui do EstudoCast estão ficando todos lá, gravados, editados num formato diferente do que você está acostumado a ver aqui na transmissão ao vivo no Instagram. Boa noite, grande Maicon. Seja bem-vindo. Então, entra lá, se inscreve, dá essa moral pra gente e assiste lá os episódios anteriores, cortes, que tá muito bacana, beleza? Então vamos lá, vou encaminhar aqui o convite. Boa noite, meu amigo Anderson. Oh, meu lindo, como é que você tá, rapaz? Mas melhor que você eu não tô não, mas a gente tá aqui, né? Agora Rapaz, melhor do esse que nunca na topete sua aí é pra me companhia. fazer inveja. Ajeitadinho aqui antes, né? Rapaz, o homem ajeitou o topete mesmo, deu um grau legal aí, viu? Rapaz, vocês estavam todos comentando aí a respeito da minha protuberância aqui, eu tive que dar uma organizada, né? Ah, eu vi aqui, rapaz. Tô vendo aqui a pessoal comentando aqui. Ei, Maicon, o Áquila aí, rapaz, não dá nem notícia mais. Vamos sair da faculdade, sumiu. Um abraço pro Bruninho. Yuri, meu amigo, boa noite. Boa Seja noite, meu muito amigo. bem-vindo. Você sabe que você é um grande amigo, um dos meus melhores amigos, e é uma satisfação. Assim, eu não sei nem dizer o tamanho que é a satisfação de lhe receber aqui. Eu sabia que esse dia ia chegar, que a gente ia conversar. Estava esperando o seu tempo, o seu momento. E eu senti aqui no meu coração que esse tempo tinha chegado, sabe? Então, foi por isso que eu já tinha lhe informado, dizer, ó, se prepara aí que mais na frente a gente vai conversar. Eu, assim, hoje eu passei um dia bem leve, dizendo, rapaz, hoje vai ser leve, porque a gente vai conversar muito à vontade, a gente é amigo, próximo, se conhece muito, então seja bem-vindo, meu amigo.
Eu O acho que Equidia, a apresentação aqui é dizer assim, rapaz, o Yuri, eu sou amigo do Yuri. Essa aqui é a apresentação. o que diga, a satisfação é minha, que é uma conversa de cozinha, viu, pessoal? Então aqui vai ter muita amenidade, vai ter muita coisa bacana também que a gente vai conversar na nossa vida. A gente se conhece, eu acho que há mais de 20 anos, né, Anderson? Que a gente já Eu convive aí, acredito que sim, tem uns mais de 20 20 anos. anos ou um pouco mais até. Tem um Não pouco é mais de menos 20 anos, que então isso, não. tem muita história no caminho aí, e o Anderson participou muito aí dessa minha trajetória como estudante e como advogado também agora. E ele conhece também a fundo a minha situação de vida, né? Minha trajetória aí nos concursos, agora na advocacia, e a gente tem muito para conversar sobre isso e passar uma ideia para vocês também, que estão aí ou estudando para concurso, ou que estão aí nesse momento pensando, né, naquele limbo, rapaz, será que realmente é um concurso? Será que eu não deveria advogar um pouco? Ou será que eu faço as duas coisas? Então pode ser que essa temática toque aí você que está nessa situação também. Eu acho que isso vai colocar um pontozinho de interrogação na cabeça de um bocado de gente hoje. Rapaz, mas antes de tudo, eu queria até deixar aqui uma frase para eles carregarem na cabeça deles, do começo da live agora até o final, para que isso faça sentido, né? Que é que a mudança ela só acontece quando a dor de mudar é menor do que permanecer o mesmo. Então, tem que carregar isso na cabeça. Aqui não é um debate sobre o que é melhor, se é o concurso ou se é a advocacia. O Com melhor que certeza. a gente vai debater aqui é se a mudança é para você, se é o que você espera e se é o que você quer. A gente Com vai certeza. dialogar aqui e vai mostrar caminhos, né, alternativas e até identificação, né? Muita gente vai se identificar com a situação de um de nós dois ou com a trajetória e vai poder ter um direcionamento ou até um pensamento diferente, abrir a cabeça, né, que a gente chama. Eu acho que falta muito esse esclarecimento, sabe, Yuri? Às vezes a gente tem. Nós somos criados e formados ali num padrão que o pessoal diz assim: ó, o certo é esse, é o concurso, por exemplo. Como a gente conheceu muita gente que não admitia de forma alguma seguir por um outro caminho. Ainda tem, viu? E ainda tem, com certeza. E nós conhecemos pessoas que vivenciaram os dois mundos, seguiam um caminho da advocacia e em algum momento ele decidiu seguir pelo caminho do concurso, e o contrário, que seguiam por uma estrada e conseguiram atingir o mesmo fim, mas com uma rota diferente, que eu acredito que esse seja o seu fim, uma satisfação profissional, financeira, família, mas que você atingiu por outro fim aí, e tem muita gente que está seguindo ali aquela rota e não se permite abrir aí os horizontes para novos caminhos, novas perspectivas, É. porque acha que o fim só é através daquela única estrada. Acho que o fim é o concurso, né? Com É que a certeza. gente conversou naquele dia, né? Que é uma teia, né? Eu chamo de uma teia. Você está ali naquele momento onde você não sabe, está naquele limbo, naquela teia, você está preso sem saber se realmente aquilo ali, se o concurso ainda tem uma finalidade para você, ou se realmente você está ali só para administrar expectativas das outras pessoas sobre você, né? Então é importante realmente definir o que é que você quer para a sua vida. Isso é o que importa para Essa, você, né? essa parte aí, ela não é uma parte Não é fácil de uma você parte fácil, com tomar a certeza. decisão assim do que você quer, porque em muitos momentos você, além de não ter maturidade, você não tem pessoas que te orientem, né? Que te sirvam de referência para você, tipo assim, cara, faz isso aqui, ou seja um familiar, seja um amigo, seja um mentor, o que seja, mas alguém que te oriente aí, às vezes você fica muito tempo perdido sem ter, como eu digo, sem ter nem conhecimento, subterfúgio para você ir buscar a decisão, porque você não tem aonde se Sim, apegar. com certeza. E a gente vai chegar aqui em determinado momento da nossa conversa, que a gente vai até tratar sobre isso, que é os mundos tão paralelos que a gente vive, né? Quando a gente está ali naquele mundo dos concursos, parece que a gente só vive aquilo, eu chamo isso de efeito aquário, né? Eu tenho uma mania de teorizar as coisas, né? Tem, Eu chamo, tem. eu chamo de efeito aquário, que é como se você estivesse preso naquele ambiente ali e você só consegue enxergar o que está ali dentro. Mas Quando é você, verdade. quando você é aquele peixinho que você consegue pular de dentro do aquário,
você consegue ver aquela imensidão de água, que aquilo ali era só um aquário, né? Você vê, opa, tinha mundo aqui fora. E aí, são dois cenários, tanto da advocacia, que você só consegue, parece que só consegue enxergar aquele mundo, né? E tem o dos concursos também, que você fica preso naquele mundo. Então é interessante você sempre abrir a cabeça para conversar com pessoas de ambas as áreas para poder tentar entender o mundo, né, de cada um deles. E realmente é muito importante ouvir, né, as pessoas que já têm uma certa vivência, tanto nos concursos públicos como na advocacia, para você ter alternativas de caminho e saber se realmente é aquilo que você quer, né? Yuri, pois vamos fazer o seguinte, para a gente seguir um storytelling aqui, né? Vamos dar início aqui. A gente não vai nem. Eu sempre pergunto ao pessoal aqui por que a escolha pelo curso de Direito. Hoje eu vou pular essa parte. Nós vamos pular direto para saída da faculdade, certo? E assim, a escolha naquele momento por estudar para concurso, o que foi que te influenciou? Né? Naquele momento que tu saiu da faculdade, tu não tinha conhecimento do que era o mundo da advocacia, o que te influenciou a estudar para concurso naquele momento? Porque dentro da tua história a gente vai encaixando aqui vários pontos. Perfeito, perfeito. Quando eu saí ali da faculdade, né, eu saí com uma ideia de que a advocacia seria uma subcategoria do profissional do direito. A gente tinha ali na faculdade uma ideia, a maioria dos professores que pelo menos eu, né, peguei na vida, ou eram servidores públicos, tinha uma ideia de que a advocacia ali ou era para grandes escritórios, ou era para pessoas que realmente tivessem uma influência, alguma coisa do tipo, e as outras pessoas, outros advogados, eram uma subcategoria ali que ia ser o pidão, né, que a gente chama, é o pedido ambulante, né? Esse conceito norteou minha cabeça por muito tempo. O advogado é aquele que vai ficar pedindo, é uma subcategoria do profissional de direito. E aquilo martelou minha cabeça por um bom tempo, né? E eu saí da faculdade com essa ideia de que o advogado era só aquilo, que aí eu não queria aquilo para mim, eu não queria me submeter a ter que pedir, né, não poder expressar ideias, né, não poder ter até uma sensação de poder que a gente acha que o cargo tem, né? Inicialmente a gente acha que ter um cargo é ter poder, né? E a gente acha que isso é uma finalidade na vida da gente. Mas com o tempo, com o amadurecimento que a gente tem após que a gente sai da faculdade, a gente vê que cada profissional, que cada carreira ou advogado, cada instituição que eu chamo é um braço da justiça e são todos importantes e têm a mesma categoria, né? Aqui a gente só separa por exercício de atividade. Então, inicialmente eu saí da faculdade com essa ideia errada de que a advocacia seria uma subcategoria, e foi por isso que eu decidi estudar para concurso. Ah, eu quero estudar para concurso. E aí, naquela época, eu lembro que ainda não existia nada, não existia nenhum manual de concurso. E aí veio o Anderson aqui, pessoal, ó, a sementinha do mal. A sementinha do mal aqui foi o Anderson, inicial. Chegou com um livro, eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha saído, já estava começando ali no LFG, antigo LFG, que era o Luiz Flávio Gomes, né, o curso lá, que tinha os intensivos. E ele chegou lá na Unifor com um livrinho. Rapaz, Yuri, olha aqui esse livro aqui, que massa. Marcelo Novelino, Manual de Direito Constitucional. Eu me lembro desse livro. Primeiro livro de concurso que eu vi na minha vida. E aí eu... Se for olhar essa versão dele hoje, que eu nem sei se eu tenho mais, ele é tão resumido, que uma apostila, qualquer PDF é mais completo que ele. Completo que ele, né? Mas eu me lembro... Rapaz, é isso que eu quero para mim. Eu vou por essa área aí, eu vou focar nos concursos públicos. E o antes ali estava na frente, né? Eu era a pessoa que eu mais dialogava, que eu tinha mais conhecimento ali na área jurídica, né? E aí ele falou, cara, tem um curso do LFG, vamos lá dar uma olhadinha, deu um incentivo. O antes sempre foi um grande incentivador, tanto nos concursos públicos para mim, como em qualquer outra tomada de decisão na vida. É um cara que está ali sempre para tudo, né? É um ouvido, Obrigado, né? também te amo, viu? E aí eu optei por iniciar
um cursinho no LFG, né? Nos primeiros intensivos, eu acho, de Fortaleza. E era o melhor curso que O tinha. melhor curso, e eu Era o acho que era melhor. o único, viu? Pelo menos em É. Fortaleza, que era onde a gente estava morando na Depois época, teve o né? pretório, né? E isso, o preparatório veio bem depois, Veio inclusive, né? depois, foi. E aí, entrei naquele mundo, viu? Antes dos concursos, cheguei lá no LFG, primeiro curso intensivo, quando o rapaz começou a falar, eu falei assim, opa, esse direito aqui não é o que eu estudava na faculdade, não. Eu tive a mesma sensação. Teoria conglobante, teoria de não sei da onde, viagem constitucional, botei o capacete, sentei ali na carteira e falei assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que aprender isso aqui para ver se eu faço alguma coisa. E aí começou, foi um engatinhar, né? Aí eu acho que foi um engatinhar na vida dos concursos, foi o curso do LFG, onde a gente fez diversos amigos e ali a gente viveu um bom tempo, iniciou uma trajetória de estudo para concurso com afinco. Não foi, a gente nunca brincou de estudar, eu acho, né? Pelo menos Não, a gente brincou sempre... não. A gente sempre levou tão a sério que tirava a nossa saúde. Isso, perfeito, perfeito. Então, esses foram os primeiros passos, né? O primeiro passo foi ali sair da faculdade, tinha a advocacia como uma subcategoria, pensei no concurso público, o Anderson me deu um grande apoio aí para iniciar, a gente começou ali no LFG no intensivo, que foi os primeiros caminhos, vi que não sabia de nada, porque era outro mundo, né? Mundo de teorias Verdade. novas, e aí a gente sentou para estudar e começou a estudar de forma valendo. E como eu, na época, ainda não tinha prática jurídica, né? Porque ainda se exige, né? 3 anos de prática de advocacia para poder, ou de serviços jurídicos para poder ser admitido em alguns concursos, a gente iniciou pela Procuradoria, que na época não exigia essa prática. E aí foi o primeiro cargo público que a gente estudou, foi para a Procuradoria. Eu me Mas, lembro, Yuri, fazendo uma observação nesse ponto aí, que quando nós chegamos lá, eu acho que eu tive uma influência nisso daí, porque quando eu cheguei lá, não tinha esse tipo de ninguém que estudava para a defensoria, para a magistratura, para o Ministério Público, o pessoal estudava para a Procuradoria e tinha uma turma que estudava para delegado. E aí eu me lembro que eu dizia assim, não, delegado não dá para mim. Eu não tinha vontade de ser policial, né? Não me sentia... Eu disse, eu vou estudar para a Procuradoria. Na época eu não sabia nem o que é que a Procuradoria fazia direito. E muitos colegas que lá se encontraram, que lá se encontravam, influenciaram esse estudo para a Procuradoria. Eu me lembro que quando começou a estudar, eu já estava lá há um tempo, eu também te influenciei, porque eu disse, cara, estuda para a Procuradoria, estuda para a Procuradoria. Ali também não deixa de ser um pouco da tua teoria do aquário. sim, Porque até então eu vivia naquela caixinha da Procuradoria e não conhecia um universo de provas e de concursos fora daquele universo. Eu, durante um tempo, não me permiti me abrir para buscar outras provas, né, durante um momento. E ali eu acho que eu tive um pouco de influência em ti, porque eu também insisti nisso e falei, Yuri, vai pelas procuradorias. Eu me recordo dessa mas foi época. um incentivo positivo. E realmente, ali eu não sabia nem para onde eu estava indo. Se não tivesse esse incentivo, talvez eu tivesse ficado mais perdido ainda. E aí, ali a gente começou uma euforia inicial. Era muito bom viajar para fazer prova. Era muito bom estar no meio daquelas pessoas que debatiam direito. Tava Tinham todo pessoas que mundo estavam no mesmo ambiente e no mesmo, seguindo o mesmo objetivo, né? seguindo o mesmo objetivo. Só que ali eu ainda era muito imaturo, né? A minha vivência de concurso ainda era muito inicial. E ali para mim era ainda uma euforia. Na minha cabeça era assim, ó, enquanto eu não tiver, eu sei que concursos grandes, que eram, eu queria na época um concurso grande de procuradoria, ainda é hoje um concurso É um grande, né? concurso grande, difícil. Talvez hoje seja um dos mais difíceis, porque Um dos alguns mais ainda possibilitam que difíceis você e um dos advogue, mais né? concorridos. Um dos mais concorridos. Então, naquela época ali, é, era muita euforia. O meu pensamento era o seguinte: esse é um concurso grande, então vai levar no mínimo 2, 3 anos estudando aqui. Então, por enquanto, o resultado para mim não tem tanta importância. Eu vou estudando aqui, aí pegava um grande livro, uma grande doutrina, começava a ler, não tinha um direcionamento, ia Não tinha um dia para lendo, acabar. não tinha dia para acabar, começava a ler ali. E aí teve muitos erros iniciais, né? Que a gente, hoje em dia, depois de ter passado por toda essa fase, a gente vê que realmente, inicialmente, teve muitos erros ali porque a gente não tinha direcionamento. Hoje em dia tem coach para tudo, tem mentoria para tudo, né? Tem
Tem isso daí Estratégia. que nós estamos fazendo, porque aqui a gente está justamente contando os erros que nós cometemos, o pessoal que está começando hoje, para que eles, pô, os caras fizeram isso aqui, É, né, e ver que tem outros caminhos e aprender com isso também. Isso aqui é uma isso. forma de a gente ensinar, né, compartilhar a experiência. Isso, perfeito, perfeito. E aí foi aonde eu vi, quando esses primeiros concursos, 2, 3 anos, eu fazia de tudo. Eu estudava para procuradoria, mas fazia defensoria, às vezes fazia o Ministério Público, até juiz federal eu fiz, fazia os concursos assim, mais aleatórios que tinha, por fazer a prova. Não, vou treinar. Aí fazia a prova e era só bomba, né? Bomba, bomba. Não estudava para concurso, né? Era bomba, não tinha como ser diferente. E aí, nesse meio tempo, de 2 a 3 anos, eu me sentia muito confortável estudando para concurso. Porque até ali, para mim, ainda era uma euforia inicial dos A gente estudos, se né? sentia confortável de estudar, fazer e não passar, né? E isso, perfeito. E aqui, pessoal, tem um alerta inicial. Ninguém brincava de estudar, não, viu? Na É, época, tinha uns monstrinhos lá na sala que eles estudavam. Não era brincadeira, não. Era 10, 12 horas de estudo na loucura. A mas gente tu lembra que lanchava. tu pegou o apelido lá porque tu não se levantava, né? Ficava Rapaz, eu me lembro. 2, 3 horas sentado direto ali. Pessoal, a gente, a Ninguém gente conseguia chegava fazer tão cedo, aquilo. a gente chegava tão cedo na sala de estudo que era para pegar as melhores cabines. Às vezes a gente chegava às É, 6 horas da manhã e saía 10h30 da noite, né? Isso é não foi a vida verdade. inteira, claro, né? Isso não foi a vida inteira, né? Mas estudamos muito, muito, muito tempo e era Calma, Kainan, tá perguntando aí, 12 horas, calma, foi em alguns momentos que a gente alguns estudou 12 momentos, horas. isso, perfeito. Alguns momentos, e não foi saudável, viu? Isso é que é o É, mais importante. Aqui você está diante de uma pessoa que fez isso e não deu certo, né? Então, assim, não não, é o eu já objetivo. discordo, eu já acho que deu certo. Não, deu Eu certo. Eu acho digo que assim, deu não foi. certo. O que deu certo para mim não foi essa estratégia das 12 horas. Começou a dar certo Ah, depois de outras estratégias. eu acho que depois eu vou dizer por que que eu acho. É, Vamos lá. vamos lá. Então, Pronto, pode seguir. Tô pronto. E gostando, aí, tá? Vou te aí interromper em alguns momentos, porque eu gosto de falar, tu pode. já sabe. Pronto. Aqui não é um monólogo, não. Você sabe que você é da cozinha. E aí a gente mudou de fase, né? Ali as preocupações começaram a aparecer após 2, 3 anos de estudo, né? Quando eu comecei a verificar que alguns colegas já estavam passando, né? Nos concursos e eu, opa, aqui pode ser que tenha alguma coisa errada, né? E eu comecei a verificar que alguns concursos demoravam muito para sair, a gente começou a ver uma certa escassez de procuradorias, que eram os concursos que a gente fazia, e eu comecei a colocar uma pulguinha ali atrás da minha orelha, mas continuei estudando, e aquilo ali começou a me gerar um incômodozinho maior, mas continuei estudando. Até que chegou um determinado momento que eu acho que o Anderson também decidiu mudar de área e também me deu um toque inicial quanto a isso. As procuradoras entraram numa escassez grande e aqui vem, pessoal, aquele ponto em que o concurso, você que está estudando para concurso, você vai enfrentar diversos desafios que você não tem como controlar, são fatores externos, certo? Você pode enfrentar aqui um falecimento na família, não é meu caso, eu só estou citando que eventualidades na sua vida de concurseiro podem acontecer. Pode acontecer um falecimento na família, pode acontecer uma pandemia, como aconteceu Pronto. no meio dos meus Podia estudos ser para a concurso, pandemia, né? Tanto tempo como aconteceu no meu sem. caso, né? A pandemia aconteceu no meu caso, no meio dos meus estudos, como pode acontecer qualquer eventualidade. O seu concurso pode não sair, passar 12 anos para sair, como a PGM de Fortaleza passou, 12 É, anos para sair. Então, assim, você tem que saber verificar os fatores para saber se realmente aquilo ali é seu objetivo de vida e se você está disposto a pagar o preço até chegar o seu objetivo, tá certo? Então, nesse momento, a gente ainda estava fazendo ainda estava naquele oba-oba, né? Mas já estava começando as preocupações quanto a isso. Teve escassez de procuradoria por um ano e meio, só estava saindo procuradores de 3 vagas, 4 vagas, e as pessoas que passavam estavam passando em tudo. Então, um cara que passava no concurso da PGE Mato Grosso, por exemplo, ele passava na PGE Mato Grosso, da PGE do Acre, da PGE do Ceará, e saía alugando todas essas vagas até ser chamado, porque tinha até 4 anos para ser chamado. 2 prorrogavam e e tinha a mais PGE 2. é para depois que sair um para chamar o próximo da vaga, as PGS, PGM é uma lenda.
Perfeito. E foi aí que veio o start, né? Que a gente falou assim, opa, rapaz, a gente vai passar quanto tempo estudando aqui para a procuradoria? Nem sei se é isso que eu quero mesmo. E ainda a gente tinha aquela ideia confusa, né, da área de concurso. E aí eu me lembro que o Anderson começou a estudar para Ministério Público e ele me apresentou também essa vertente do Ministério Público como um caminho bacana. E eu comecei a dar uma analisada na área, peguei aquele manualzinho do Ministério Público na prática para dar uma Eu me verificada. lembro quando estava com esse manual. Me interessei por esse manual. Eu, rapaz, interessante. E era um concurso muito viável, assim, a quantidade de concursos que tinha nessa época. A gente fazia concurso no Brasil inteiro, E eu pessoal. me lembro que Então, assim, eu sempre dizia, Yuri, aqui se a gente passar entre os 100, a gente é chamado. Se a perfeito, gente passar na procuradoria entre os 10, corre o risco de nem entrar. perfeito, perfeito, perfeito. Então, nessa época, a gente ainda estava nessa de qualquer concurso serve, pode ser em qualquer lugar, às vezes tentava outros cargos para ver se servia de trampolim, né? Então, nesse momento, já começava a bater algumas preocupações iniciais, né? Mas aí a gente ainda tolerava. Até que chegou um momento, né, da vida de concurso, e aqui a gente vai para uma outra fase, né, que aquilo ali começou a pesar mais, né? Que a gente viu que o tempo estava passando, no meu caso, né? Eu vi que o tempo estava passando. Aconteceu comigo também. Aconteceu com Eu comecei você antes também, né? de você um pouco. Isso. Viu que o tempo estava passando, que eu não conseguia mais mentalizar qualquer concurso para mim, eu não conseguia mais me ver num cargo menor, porque eu já estava ali, eu já estudei tanto, né? Eu vou falar assim, já estudei tanto, eu vou querer passar num concurso menor para ficar aqui mais 3, 4 anos estudando para outro cargo, porque eu queria, na época, eu já estava querendo o Ministério Público. Então, Queria eu resolver comecei, a vida. queria resolver minha vida, porque eu já tinha muito tempo de estudo, entendeu? E ali foi onde eu comecei a querer colocar um limite, mas esse momento talvez seja um dos mais difíceis, que é você identificar quando é necessário você colocar um limite, até por questões de saúde na sua vida, né? Porque você não tem como também administrar a vida inteira uma vida de estudo que é um estresse alto durante muito tempo. Então você tem que ter data para iniciar na sua vida qualquer coisa, qualquer projeto tem que ter data de início e data de fim. Se você não coloca um limite, você vai ficar naquele limbo que a gente chama, naquela teia onde você está aprisionado e você não sabe qual é o objetivo. Se você é uma pessoa que tem aquilo ali como realmente é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser servidor, já tenho certeza que eu quero ser Ministério Público, já tenho certeza. Aí você pode lutar, colocar toda a sua força em cima disso e vai dar certo. Pode ter certeza que esse momento chega. Mas não era o meu caso. Meu caso, eu ainda estava ali transitando pelas profissões, e eu gostava da possibilidade de ser promotor de justiça, mas eu não conseguia enxergar outros caminhos. Então, quando eu Já abri. tinha, eu acho que já tinha até aberto um pouco a visão das procuradorias, né? Porque durante um tempo a visão era só as procuradorias. Isso, E aí isso, depois a visão saiu um pouco para abrir a mente para fazer concurso para o Ministério Público. isso. Que já traz outras possibilidades, já estava saindo mais prova, tinha mais vagas, né? E fora que a base você já tinha toda a base, né? De Isso, outras isso. matérias. E aí foi o momento, né, nesse momento que eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada. A gente estudava demais, pessoal. A gente estudava muito. A gente, quem conhece a gente, que é da área, que sabe o quanto a gente estudou, como eu disse, a gente nunca brincou de estudar. Então, nunca foi falta de estudo. Talvez uma estratégia, né, alguma coisa do tipo, que faltou nesse momento. E aí, quando eu atentei que não era só estudar, que você tinha que cuidar de você, que você tinha que cuidar da sua cabeça, que você tinha que estar bem para poder fazer prova, foi que eu comecei a definir, olha, para mim já não serve mais qualquer cargo, para mim já não serve qualquer cidade, eu não quero mais, já estou com tanto, já acho que na época eu já estava com 5, 6 anos de estudo, eu já não quero passar num concurso no Rio Grande do Sul, porque já estudei até aqui, então eu não quero mais morar no Rio Grande do Sul. Eu quero morar aqui perto, para mim já não faz mais sentido. Algumas Quero coisas já ficar não em faziam mais casa. sentido. Já não fazia mais sentido algumas coisas, entendeu? E aí eu quero construir minha vida aqui, eu quero estar perto da minha família, eu quero construir minha família,
entendeu? E aí já determinadas coisas já não faziam mais sentido. E eu comecei a colocar limites, E chegou um momento que aquilo ali me causou determinada confusão. Será que vale realmente a pena eu quebrar todos esses limites para assumir um cargo em qualquer outro lugar só por causa do cargo? E aí veio esse start, eu procurei ajuda na época. Eu me lembro que eu fui numa psicóloga e a gente conversou sobre isso. Ela perguntou se eu me identificava, né? Se eu me via ali naquele cargo como a única alternativa. E eu disse que, olha, nesse momento eu não consigo visualizar outra coisa. Falei para ela, nesse momento eu não consigo visualizar outra coisa, só me consigo ver no cargo de promotor de justiça mesmo. Né? Mas você tem, mesmo que você não queira, mesmo que você queira isso para a sua vida, você tem que definir que você tem que saber que você tem outras alternativas. Você pode ser professor de cursinho, você pode ser professor de faculdade, você pode ser advogado. Já pensou em ser advogado? Inclusive, eu me lembro dela falando, você já pensou em ser advogado? Eu falei assim, ixi, isso aí, quero não, quero não, eu estava com esse pensamento. Eu me lembro que nessa mesma época, o meu irmão mais velho, Alex, estava com a necessidade de fazer umas audiências lá em Fortaleza, umas reclamações trabalhistas, que ele pegou uns casos lá. E aí ele me Ele até mandou colocou. uma pergunta aqui que depois, no final, eu repasso. Beleza. E aí ele me colocou, rapaz, e você não tem interesse em fazer umas audiências? Tem umas audiências aí em Fortaleza? Não tem interesse em fazer essa audiência? Eu, rapaz, tô liso. Estando para concurso. Querendo abrir a cabeça, olha aí, querendo abrir a cabeça. Vem cá, prática. Chamei e fui. Eu me Botei a lembro. cara e aí foi onde eu comecei a abrir minha cabeça para tentar entender o mundo de que advogava. Eu tinha um irmão em casa que é bem sucedido na advocacia dele aí que é em Sobral, né, cidade de Ceará, e que ele começou sozinho também. E ele tem a trajetória dele que é muito bonita, que ele começou sozinho e realmente é um orgulho, né? E aí ele vai fazer a prova, vai fazer as audiências lá, eu vou, na hora. Ia fazer as audiências. Comecei a fazer uma audiência aqui, outra acolá, e nos meus estudos ganhava um dinheirinho, rapaz, o dinheirinho é bom. E eu gostei da audiência. Derrubei uma tese ali que o cara trouxe e comecei a me empolgar um pouquinho com aquilo ali, sabe? E eu vi que tinha ali uma coisinha na advocacia que eu gostava antes. Começou a aparecer para mim uma luz ali que eu, rapaz, gostei de ganhar. Gostei de que minha tese prevalecesse sobre a tese do advogado adversário. Isso me chamou a atenção, sabe? Essa possibilidade de você fazer o seu conhecimento, né? aquele seu estudo valer sobre determinada situação e impactar na vida de pessoas, né? Então, ali foi o primeiro contato mais forte. Eu já tinha feito outras audiências esporádicas, mas ali eu comecei realmente a trabalhar mais essa questão das audiências, da prática, e eu comecei a me submeter. E, Aparecia coisa. e uma observação nesse ponto que eu acho aí que também é um fator importante. A gente você vinha de um mundo sem resultados, porque o mundo do concurso ele é sem resultados. Quando ele vem, ele só vem de uma vez, puf, né? E a gente não tem tanto aqueles resultados aqui como uma situação dessa que você vai na audiência, você mostra o conhecimento, você obtém ali uma vitória para o seu cliente, como você mesmo disse, em detrimento da tese do colega, que você apresentou uma boa tese, enfim. Mas aquilo nos move, assim, parece que renova o espírito, né? De quem vem de... Você fez valer a pena, né, o seu estudo ali, né, naquele Exatamente. momento, né? Você vem ali no concurso só peia, 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 aí você vai para uma situação dessa que você, num mundo que você desconhece, de repente você abre os olhos para uma outra possibilidade. Perfeito, perfeito. Te E interrompi, foi isso, cara. E aí, mas pode continuar. hã? Não, tem aqui é uma conversa, não é um monólogo, não. Não, pode Cara, e aí continuar. começou a abrir um pouco minha cabeça para esse viés da advocacia, né? E aí continuei estudando, e aí comecei também a associar ao meu estudo, comecei a ver que não era só estudar, eu estudava demais. Como eu disse, a gente estudava muitas horas por dia e sempre estudamos muito, né?
E aí comecei a associar também a atividade física, que nos primeiros anos da vida de concurso é uma coisa, pessoal, que vocês têm que administrar na vida de vocês também, é cuidado com o físico de vocês e o mental. Porque ninguém consegue prosperar em nada na vida se não tiver bem com o corpo e a cabeça. Então é importantíssimo cuidar dessa parte também. E até os 3, 4 anos de estudo ali, eu não cuidava de nada disso, viu? Era só pau Ninguém. na lata, era só estudo, menino. Era só estudo. E o Anderson sabe disso. O Anderson também teve uma época que ele aloprava também. E aí depois, quando eu comecei a cuidar mais dessa parte, né, da parte física e mental, começou a aparecer algum resultado. Aí veio um concursozinho menor, eu passei ali no analista do Ministério Público mais para trás, depois analista do SERP, um pouquinho mais para trás, né? E aí, juiz leigo, uns concursozinhos menores, né? Que a gente brincava de fazer ali de vez em quando. E aí já estava com muito tempo de estudo e já estava um pouco cansado também, querendo, né, ver minha vida acontecendo, né? Porque até então a vida da gente que estuda para concurso, você que é concurseiro e está aí assistindo a essa live aqui da gente, não sei em qual momento você está assistindo, isso pode tocar em você também, né? A gente sabe que esse mundo que você está vivendo aí às vezes é muito solitário e você não tem, acha que só tem esse caminho, né? Então é importante você saber que é necessário se cuidar para que você possa melhorar até nos seus concursos. Então, para mim, foi fundamental cuidar da Para cabeça que e você começar possa resistir o processo, né? a resistir o processo. E cuidar do corpo. E aí começou a aparecer os resultados nos concursos públicos. Mas ainda tinha aquela questão do limite. Que eu falei, não, eu estou começando a engatinhar ainda nos concursos para passar. E ali eu ainda me via muito longe de um resultado final de aprovação num concurso que tinha 3 fases, que era o Ministério Público do Ceará. 3 ou 4, né? Agora não sei se são 4, né? Agora também tem. De prova, 3, né? Acho que 4 agora com a A tribuna. quarta é só de localização, né? É. Certo. E aí, nesse momento, Anderson, foi que eu estabeleci o limite, porque apareceu o concurso do Ministério Público do Ceará. E aí eu falei, pronto. Aqui é o concurso onde tem o que eu quero, que é estar na minha cidade, na época eu estava morando em Fortaleza, né? É o concurso que eu quero, Ministério Público, é no meu estado, e esse vai ser o meu limite. Se eu não passar nesse concurso aqui do Ministério Público do Ceará, já perde para mim um pouco o sentido. Porque eu já estava ali conhecendo um pouco a advocacia, já havia um novo caminho, e para mim já não fazia mais sentido. Eu queria construir uma família também, já queria tomar uma direção na minha vida, e já estava com muito tempo de estudo. Então ali parou um pouco de fazer, como eu disse, não fazia mais sentido qualquer lugar, não fazia mais sentido qualquer cargo, e defini como limite para mim, depois de uma conversa com a psicóloga também, claro, né? De que depois do Ministério Público do Ceará, se eu não passasse, que claro, eu ia me dedicar com toda a força para passar, eu ia buscar um novo caminho, pelo menos a alternativa de caminho, para fazer as duas coisas juntas, ou realmente, definitivamente, sair dos concursos e advogar. E esse foi o meu limite. Eu coloquei o Ministério Público do Ceará como limite. E aí veio a data, né, o agendamento aí da prova do Ministério Público do Ceará, que o nosso amigo Ansa aqui é membro. E essa prova aí foi a última Fiquei prova, mais ansioso que tu, macho, para essa prova. eu acho que talvez foi a última prova que eu fiz realmente. Eu coloquei, eu tinha falado para alguns amigos, inclusive já, que essa seria a minha última prova, seria o Ministério Público do Ceará. E fiz a prova. Fiz a prova, antes da prova, eu já estava me cuidando, estava correndo, estava tudo. Eu fiz essa prova da primeira fase do Ministério Público do Ceará com uma tranquilidade tão grande, com uma paz de espírito tão grande, Eu achei que graça agora da pergunta do Alex, depois eu passo. Depois eu passo a pergunta. é, e Pode aí eu fiz falar, essa pode falar. primeira fase do concurso do Ministério Público do Ceará numa paz tão grande que eu disse que naquele momento ali parece não, eu tenho certeza que foi Deus que tocou e falou assim, ó, eu não te disse que tu passaria no concurso que tu quisesse, e aí, no concurso que tu queria, e aí aquela primeira fase, cara, eu sentei para fazer antes, eu acho que eu não demorei 30 minutos fazendo a prova. Tinha terminado a prova, em menos de 30 ou 40 minutos, foi tão rápido, era de marcar, né? Então foi tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu me assustei. Quando terminou a prova, saiu o resultado, eu tinha passado na primeira fase. E eu achei aquilo ali tão
tão estranho, né? Porque eu vinha de pancadas, 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 e veio uma aprovação assim, que eu, pronto, esse é meu concurso. Concurso do Ministério Público do Ceará. E aí fomos para a segunda fase. Na segunda fase, eu fui tomado por uma ansiedade muito grande quanto ao concurso. E ali, já deixei tomar conta, a ansiedade já tomou conta, já parei a atividade física, já fui só para o estudo de novo. E me vi ali numa segunda fase muito preocupado com o resultado. E fui para uma segunda fase onde eu tive um grande problema, que foi aí onde que não foi o que definiu o meu concurso, tá, pessoal? Mas é um fator que fica de alerta para vocês, e eu acho que talvez quase ninguém saiba que eu não gosto de contar particularidades, mas que talvez você tenha que saber para se cuidar. Na segunda fase do Ministério do Ceará, faltando menos de 10 minutos para fazer a prova, eu tive uma crise de ansiedade, onde eu fui fazer a prova só por Deus. Mas não foi isso que me tirou da prova, tá, pessoal? Eu consegui ir para a prova, fiz a prova completa, mas fui abatido com uma crise de ansiedade no meio da segunda fase da prova do Ministério Público do Ceará. E não passei na segunda fase do Ministério Público do Ceará, porque, por N fatores, né? Mas caiu uma questão, olha só, de consumidor. Lembro até hoje dessa questão de direito do consumidor, que tratava de órteses e próteses. Essa questão não estava especificada, esse tema não estava especificado no edital, mas existe um julgado do STF, como todo mundo sabe, que se está lá escrito no edital que você tem que saber o CDC, você tem que saber toda a matéria relativa ao CDC. E por essa questão de direito do consumidor, foi o que me tirou dessa prova, a segunda fase. E aí, desde então, eu decidi que realmente não era, que ali era meu limite. Eu realmente tive um luto inicial, um luto final dos concursos públicos ali. Nesse momento aí eu tenho uma curiosidade, porque na época a gente, assim, nós estávamos vivendo fases diferentes, como nós estamos vivendo hoje, né? São momentos, assim, da vida da gente que às vezes a gente fica um pouco distante. E naquele momento a gente, embora sempre se comunicasse, a gente estava vivendo fases diferentes. E eu sei que esse momento foi um momento, assim, de transição, e foi um momento muito desafiador, e foi difícil para ti, Yuri, tomar a decisão de dizer, ó, não vou mais seguir por aqui, eu vou por aqui. Eu queria que me falasse um pouco mais dessa decisão nesse momento, sem chorar. Pronto. Hoje em dia eu já estou calibrado. Na época, talvez, né? Cara, assim, ó, nenhuma decisão ela é tão forte, essa decisão não foi tão forte no momento de dizer assim, ó, encerrou e acabou, né? Você sabe que eu falei ali, ó, esse foi o meu último concurso, mas ali escondidinho eu estava dando uma estudadinha, né? Eu falei assim, rapaz, não sei se acabou ainda não. E aí foi o momento em que eu abri mais a minha cabeça e fui para dentro do escritório do meu irmão, do Alex, lá em Sobral, e comecei a me submeter a trabalhar como advogado para tentar entender mais sobre a área. Mas continuava dando uma estudadinha ali por fora. Eu vou dar uma estudadinha aqui, mas estava totalmente sem propósito, porque eu não conseguia mais visualizar uma outra carreira. Como eu disse, para mim já não fazia mais sentido um outro concurso que não fosse ali pelo menos aqui no Nordeste, não tinha previsão de nenhum outro concurso. E o que é que eu pensava? A Mariana lembrou, Yuri, aí que esse ponto vale falar, que teve a prova da Bahia também, né? Que foi cancelada. Antes desse concurso aí do Ministério Público do Ceará, eu já tinha levado 2 bordoadas, né? Eu tinha feito o Ministério Público da Bahia, tinha passado e o concurso tinha sido anulado por fraude, e tinha feito o concurso, salvo engano, não sei se foi de Goiás. Tinha passado na primeira fase, também tinha sido anulado o concurso. E aí eu já vinha de algumas bordoadas, né? De alguns concursos que tinham sido anulados por fraude, e já vi um pouco decepcionado também. Esse concurso do Ministério do Estado, certo? E aí veio do Ceará, que eu tinha colocado como limite, né, depois disso, e decidi que realmente ali para mim era o limite. E comecei a me submeter a tentar entender mais a questão da advocacia. Via o meu irmão aí, o Alex, que é bem sucedido na advocacia, e via ali um novo caminho, cara. E comecei
a me submeter a tentar entender. E ofereci inicialmente meu trabalho gratuitamente para o Alex. Claro que ele começou a me remunerar aí depois também, mas minha intenção era aprender a vivenciar aquela prática, porque eu já senti uma necessidade de viver, cara. Eu já estava numa situação que eu falava assim, cara, realmente o concurso público não fez sentido para mim, não foi uma decisão fácil, tá certo, pessoal? Então aqui é, esse momento aqui é um limbo, né? Que eu ainda estava naquele limbo. Eu falei, eu coloquei o limite e tinha a advocacia pela frente, mas eu ainda estava naquele limbo. Eu não sabia se a advocacia realmente era o que eu queria. O concurso público eu já não via mais como viável, tá certo? E aí eu decidi, eu tenho que encarar a realidade aqui e tenho que tomar a decisão para saber o meu próximo passo. E aí foi que onde eu decidi focar na advocacia e comecei a praticar aquele detalhezinho que eu falei lá sobre a advocacia, não começar a gostar de ganhar, a gostar de aplicar o meu conhecimento do direito em determinado caso e ver que eu resolvi o problema. E quando eu resolvi o problema, que eu via que aquilo ali tinha solucionado o caso, cara, aquilo ali começou a mexer comigo. Eu comecei a me interessar por isso. E eu, rapaz, é bacana ser advogado, não é tão ruim não, como eu pensava não. E aí comecei a trabalhar nesse sentido e passei, eu acho que 6 meses dentro do escritório de advocacia do Alex, trabalhando lá com ele, fazia tudo que a força que eu coloco, toda a força que eu colocava dentro do estudo para concurso, eu comecei a colocar dentro da advocacia. Então não brincava de trabalhar também não. Eu começava a trabalhar lá 7 horas, todo mundo ia embora e eu continuava lá. Eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender porque eu queria colocar em prática a minha atividade como advogado. E aí eu já estava começando a mudar a mentalidade para enxergar um novo caminho, né? Que foi a advocacia. E aí eu passei 6 meses no escritório do Alex, trabalhando muitas vezes fora do expediente, porque eu tinha essa necessidade de aprender. E o Alex foi muito importante, me deu muito conselho, me levou também para os atendimentos dele no interior, me mostrou como seria o atendimento, mas ele também tinha uma vida muito corrida, né? Porque ele já é um advogado que já está num patamar de administrar o escritório, ele não tinha tanto tempo também para me fornecer mais detalhes. E era assim, ó, chegava a bomba e resolve. Chegava a bomba no escritório e resolve, vai. Aí pega o processo, e aí eu comecei, pegava o processo. E eu tinha até vergonha, inicialmente, da minha produtividade. E é por isso também que eu me submeti a ficar cada vez mais dentro do escritório para aprender o mais rápido possível, porque eu saí do mundo da teoria para vir para o mundo da prática, entendeu? Então ali eu tinha uma produtividade muito baixa dentro do escritório e eu falei assim, não, se minha produtividade é baixa aqui, eu preciso é, aumentar o meu conhecimento sobre a prática para poder fazer a coisa dar certo. E aí comecei a investir nisso, comecei a investir força nisso e começou a caminhar, cara. Até que eu dei o segundo start, que foi o start de sair do escritório do Alex e me associar ali inicialmente com os meus outros irmãos, o Alan e a Ingrid, ainda ali no escritório do Alex, para a gente fazer umas parcerias. Deixei de ser o advogado que estava trabalhando no escritório do Alex e passei a ser um advogado que estava trabalhando para os nossos próprios clientes, né? Com a Ingrid e com a Alan, são os meus outros dois irmãos também. E foi muito importante porque ali eu saí de um advogado que estava ajudando o escritório, que conhecia ali todas as ferramentas dentro do escritório, para o advogado que começava a atender e a ser o advogado principal, né? Advogado principal no sentido de que era eu e meus irmãos que estávamos administrando as demandas, entendeu? E aí essa foi a fase do start inicial para a advocacia. E passou aqui no Deixa eu falar, aqui né? na live. Falando sozinho aqui, né? Não, mas eu vou fazer as interferências. Primeiro quero deixar um abraço aqui para o Igor Rangel, nosso amigo, e para o Gilson, que passaram aqui, que os dois também tiveram aí uma trajetória durante um tempo, estudando para concurso, Yuri, e em um momento eles decidiram também, igual você, que queriam viver. E foram para a advocacia e, graças a Deus, estão muito bem. Também como vocês estão com as suas famílias e estão muito felizes em registrar aqui, deixar um abraço para os dois. Um ponto que eu preciso falar aqui, depois eu vou até passar as mensagens, algumas perguntas que tem. Mas, Yuri,
o, o- eu sei até mais do que os teus irmãos, os teus pais, assim, e até do que a Mariana, Saber. que está assistindo também. Porque eu via muito de perto o quanto tu estudava e o quanto tu era dedicado. Eu nunca tive dúvida, e eu sempre te disse isso, de que em algum momento ia dar certo. Quando tu tomou essa decisão de lá na frente, que logo que passou o concurso do Ministério Público, de seguir a vida na advocacia, né? Eu me lembro que a gente não conversou tanto na época, mas depois a gente teve alguns momentos que nós falamos sobre isso. Eu acho que estava se sentindo ainda um pouco indeciso e não se abria tanto para conversar sobre essa decisão, né? E eu também naquele momento, apesar de eu querer conversar sobre essa decisão, respeitei o seu tempo. Mas quando tu tomou essa decisão, eu também não tive dúvida nenhuma que ia dar certo, que ia dar certo. Por quê? Porque eu fiquei pensando, cara, o Yuri vai fazer isso aqui. E aí a gente, em alguns momentos que a gente conversava, você vê que passou um tempo morando em Sobral, a gente se encontrou pouquíssimo. Mas em alguns momentos que conversava, eu via que tu estava colocando já na advocacia a mesma energia que tu colocava quando tu estava estudando. E quando eu vi que tu estava fazendo isso, seja no tempo que tu estava com o Alex, depois quando ficou com os meninos, e depois quando ficou sozinho, quando eu vi tu colocando aquela energia, eu de cara, essa mistura aqui vai ser bombástica, porque não é todo mundo que coloca essa energia, que traz uma bagagem, como você trouxe, e coloca a energia lá, a energia que você tinha no estudo, no trabalho. E aí, e aqui une várias coisas. Você trouxe lá uma trajetória em que você adquiriu muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. E aí você chegou lá na advocacia e com a ajuda do Alex e de outras pessoas, você foi aprendendo na prática. E aquela junção, cara, se transformou no que você é hoje. E eu lembro muito de um amigo que estudava para concurso, que ele dizia assim, cara, se eu não passar, eu vou me tornar um grande advogado. Por quê? Porque eu tenho muito conhecimento e, embora esse conhecimento aqui seja diferente da prática, mas quando você associa o conhecimento com a prática, a mistura, ela é uma mistura que dá certo. Porque muitos advogados, e me perdoem os colegas, nós estamos vindo de uma geração que nós estamos estudando pouco para entrar na faculdade, estudando pouco durante, estudando menos ainda quando sai. Que a gente se perde no trabalho, na prática no dia a dia, nas resoluções fáceis, e a gente deixa um pouco de lado aquela busca pelo conhecimento contínuo que faz a diferença, que eu acho que fez uma grande fora a tua persistência, determinação, e eu sei que tu é metódico, chato pra caralho, quando tá estudando, não atende celular, se a gente liga no horário que tá ocupado, tá trabalhando, tá estudando, ele deixa no silencioso, não retorna, só retorna na hora que dá o horário dele. Ele é extremamente metódico. Então, quando fez quando uniu tudo isso, Yuri, eu já sabia. Eu posso dizer assim que eu tinha aquela intuição de dizer, cara, isso aqui vai dar muito certo. Vai dar muito certo porque tu colocou essa mesma energia, entendeu? Então, era essa observação inicial, né? Aí, vamos seguindo. Isso. Depois dos meninos, ficou com os meninos, aí entra uma pergunta que o Alex colocou. Depois eu vou para a primeira pergunta dele, mas ele perguntou até que ponto a Mariana influenciou na decisão. A gente começa uma transição, né, dessa minha advocacia que nesse momento estava sendo exercida em Sobral, no Ceará, e eu comecei a fazer atendimentos aqui em São Luís do Maranhão. Inicialmente a gente estava no meio de uma pandemia, né? E aí a gente começou uns atendimentos remotos. E nesse momento eu contei muito, realmente, com a ajuda da Mariana, que é minha mulher, e a mãe dela também, viu? As duas que me ajudaram aqui. Eu fazia videochamadas
com clientes aqui em São Luís e elas que proporcionavam a ligação, juntavam a documentação, me enviavam. Elas eram tipo minhas estagiárias, viu? E aí Essa a eu não gente sabia começou não, assim, dessa informação não. para você ver como o mais importante é você começar. Começar é sempre dar o primeiro passo, mesmo que você não saiba qual vai ser o resultado. Você precisa tomar a decisão de iniciar qualquer coisa na vida para você saber se vai dar certo ou não. Então a gente começou assim, começou muito pequeno e a gente vai ver aqui no decorrer do que a gente vai falar agora, que eu não comecei grande não, eu não comecei lá em cima já sendo advogado, a gente começou pequenininho, a gente começou atendendo pessoas por videochamadas, e aí vinha um cliente, vinha outro. E aí chegou um determinado momento que a gente já tinha uma determinada clientela aqui em São Luís. E aqui eu preciso fazer uma advertência também, que às vezes a pessoa fala, às vezes pode se pensar, mas aí deve ter tido a ajuda de alguém, né? A família da Mariana deve ter conseguido para ele alguma coisa. A família da Mariana é toda da saúde, pessoal. Não tem ninguém do direito, viu? Aqui eles me Ela disse que ajudaram na passou um forma. ano como tua estagiária aí, trabalhando todo domingo, Foi viu? verdade. Todo domingo a gente pegava algumas pessoas, fazia atendimento, muitas vezes atendimento para tirar dúvida das pessoas, morrendo de estudar e tirando dúvida das pessoas para poder prestar um bom serviço. E aquele momento onde a gente prestava a informação, passava uma informação que tirava aquela dúvida daquela pessoa, ela saía divulgando o nome da gente. No domingo seguinte tinha mais gente. No domingo seguinte tinha mais gente. E a gente foi colecionando pessoas. Chegou a determinado momento que eu já conseguia enxergar uma advocacia palpável aqui em São Luís. E aí a gente conversou e falou assim, ó, dá para a gente ter uma advocacia já em São Luís. E quando eu vi essa possibilidade, né, a gente já namorava há muito tempo, eu e a Mariana, e a gente viu a possibilidade de construir uma família, de ter uma advocacia Ligou para mim rentável dizendo que ia aqui em São Luís. noivar. Hã? Ligou para mim dizendo que ia noivar. Foi, te falei. Eu me lembro, rapaz, Pronto, eu vou noivar. Contou só para mim, não contou para ninguém. pronto. E aí, Anderson, que é importante também aos jovens advogados que em qualquer momento podem estar escutando também essa live, Tem de muita gente, entender viu, Yuri, que assiste depois gravado no YouTube isso, mesmo de aqui. entenderem, né, que é possível você construir uma advocacia se você se dedicar, se você se entregar de corpo e alma, ter seriedade no seu trabalho, se você se dedicar todo dia com afinco e seriedade ao seu trabalho, você vai prosperar. Não é uma questão de poucos darem certo. A advocacia não tem essa questão de advocacia saturada. Existem profissionais que não se dedicam suficientemente para ter um bom resultado. Isso acontece. Mas é possível, pessoal. Quando eu comecei aqui em São Luís a fazer esses atendimentos remotos, quando eu iniciei o atendimento aqui antes, eu atendia numa mesa de plástico, com 2 cadeiras de plástico. E as pessoas vinham para o atendimento. E eu atendia essas pessoas numa cadeira de plástico dentro aqui da casa onde a gente começou a morar. E essas pessoas, quando vinham, e eu sempre querendo progredir, né? E eu, quando a cliente chegava, eu falava assim, não, a gente está em reforma. Está em reforma. A gente está em reforma. E a gente estava aqui atendendo uma cadeirinha de plástico e tal. No primeiro dinheirinho que entrou, Anderson, eu peguei, comprei, mandei fazer a planta do escritório. Faz a planta, mandei fazer a planta e está aqui a planta na parede. Pronto, aqui nós estamos em reforma agora. Está aqui a planta na parede e estamos em reforma. E aí veio o meu casamento, né? Casei aqui em São Luís. E preciso também falar esse fato para a Mariana, que talvez ela nem saiba, minha mulher. Casei, Anderson, eu não tinha. O único dinheiro que eu tinha dentro da minha conta era 10 mil reais que eu tinha ganho de presente do meu tio Ico para poder administrar até eu começar a ganhar meus primeiros honorários. Já tinha alguns clientes, o dinheiro ainda não tinha começado a cair, claro, mas 10 mil reais era tudo que eu tinha no dia que eu casei. Talvez a Mariana nem saiba dessa história. E aí quem me ajudou foi meu tio nessa época, né, desses 10 mil reais. E o rapaz, eu tenho que começar a botar dinheiro para dentro para poder nos próximos meses ter dinheiro. E aí Deus é tão providente que nesse momento, claro, meus pais, se eu precisasse, meus pais iam me ajudar em alguma coisa, né, claro. Mas ali eu já estava fora de casa, já estava casada e tinha que administrar minha vida. E foi aí
que eu comecei a injetar toda a força que eu tinha nos concursos públicos para a advocacia. E começou a gerar frutos, cara. Taquei aqui, como eu disse, fiz a planta do escritório, taquei a planta do escritório aqui. Diferentemente do que as pessoas podem imaginar, todo o escritório foi construído aqui com trabalho, com força de trabalho. Não tive meus pais, que podiam ter me ajudado, claro, né? Mas eles não pedi nada. Tudo que foi construído aqui no meu escritório foi fruto de trabalho. E aqui eu vou deixar aqui uma informação para vocês verem o quanto a força de trabalho e a vontade podem gerar frutos. Isso para incentivo, tá, pessoal? Não é soberba e nem é para fins de se vangloriar. Mas para vocês apostarem na vida de vocês, na advocacia de vocês, só nesse escritório aqui que a gente fez em São Luís, fruto de trabalho. Cada real que está aqui dentro foi fruto de trabalho. A gente gastou mais de 6 dígitos para fazer esse escritório aqui. Tá certo? Então, assim, foi cada pedra, cada tijolo que foi colocado foi fruto de trabalho da advocacia. Fora os dígitos na manutenção da vida, né? Graças a Deus, hoje a gente consegue viver da advocacia. Eu consigo viver da advocacia. A nossa advocacia cada vez é mais próspera, graças a Deus. Para isso, a gente presta um serviço. Tá rico e bem novinho, pessoal. Né? Tá. Paga a soma. Presta um serviço especializado. Para isso, a gente se dedica ao cliente, tá certo? Mas isso é para você ver que é possível outros caminhos. A advocacia surgiu como uma surpresa inesperada. Uma surpresa muito boa, né? E já está gerando frutos, tá certo? Então, assim, existem alternativas ao concurso. O concurso ele não pode ser o fim se não é aquilo realmente que você tem desejo para a sua vida a ferro e fogo. Se você está nessa teia sem saber ainda se realmente vale a pena, se realmente perdeu sentido para você o concurso público, existem outros caminhos. Isso é que é importante deixar de informação e de mensagem para as pessoas que estão assistindo a nossa live. Yuri, o Alex deixou uma mensagem aqui que eu acho que ela se encaixa bem nesse momento de qual a visão que você tem hoje enquanto advogado, quando você olha para o passado e vê que antes você queria fazer concurso. Cara, para te ser bem sincero, cara, hoje eu vejo a advocacia de uma forma totalmente diferente, cara. Para te ser bem sincero, eu não sei, não vou dizer que eu não gostaria de uma estabilidade, de ter a tranquilidade, de você saber que você está com aquele dinheirinho caindo na conta todo mês, mas é tão bacana você empreender, é tão bacana você poder proporcionar impacto na vida das pessoas, é tão bacana você poder conhecer lugares, você conhecer pessoas novas, você levar a sua estratégia para dentro de um processo, o processo dá certo. Cara, eu estou vivendo outro mundo que é muito bacana, cara, na advocacia. Então, assim, hoje eu vejo a advocacia como uma atividade rentável, uma atividade que é bonita de ser vivida, tá certo? Não sei se hoje em dia o concurso público supriria essa minha vontade, esse meu desejo que eu vejo hoje na advocacia, tá certo? Hoje em dia eu vejo a advocacia com olhos mesmos de querer mais, de querer expandir, de querer empreender, olhos de empreendedor, entendeu? Então, hoje em dia, a advocacia, para mim, é o caminho que eu escolhi. Eu, nesse ponto aí, eu acho importante também colocar um ponto. Eu vejo hoje a advocacia dessa forma, mesmo eu não exercendo a advocacia, mas eu acho que a advocacia ganhou uma nova perspectiva. E um grande exemplo é o seu irmão também, o Alex. E você e o seu irmão, porque assim, lá no passado, a advocacia, eu via, ela se destacava por alguns fatores. O fato de você ter boa oratória, porque a atividade era mais limitada.
né? Era uma atividade que não se expandia tanto quanto existe hoje, por exemplo. Você é um advogado que atua quase 100% no previdenciário, me corrija se eu estiver errado, né? Perfeito, O perfeito. Alex, seu irmão, trabalha mais numa área civil, imobiliária, ele não pega, por exemplo, criminal. Antigamente, quando se falava em advocacia há 30 anos atrás, você só imaginava ali uma causa de família ou um crime. Então, ali tinha um destaque para uma oratória, um destaque para alguns conhecimentos que serviam para a época. Hoje, os conhecimentos do advogado, eles vão muito além disso. Eu acho que o advogado mudou essa perspectiva, porque se ele tiver um lado empreendedor, ele consegue montar uma estrutura que vai trabalhar para ele no longo prazo, onde ele vai ser líder e formar outros líderes, e que o retorno no longo prazo, aí a gente está falando não apenas de retorno profissional, aí aqui eu vou ser bem enfático. Um retorno financeiro, a perspectiva de um retorno financeiro é muito maior do que qualquer concurso público, porque você está investindo numa empresa, num negócio seu que tem a sua cara. Então, eu ainda vejo poucos advogados nesse caminho, mas já vejo que tem muitos jovens advogados já com esse espírito empreendedor, como é o caso de vocês, que estão seguindo aí tratando realmente o escritório não apenas como uma causa, não, ele é uma empresa que presta um serviço de qualidade na defesa dos direitos da sociedade de quem busca aquele serviço. E eu fico admirado, assim, não surpreso, tá? Não surpreso. Não esperava menos de você, Yuri. Eu sei que você vai fazer muito mais. Mas eu fico muito admirado porque os resultados que você tem em tão pouco tempo, eles são muito grandes. Resultados profissionais, resultado aí da família, como pai, como esposo, resultado financeiro, porque a sua advocacia, se você for olhar, ela não começou há 10 anos atrás, não. Embora você venha se preparando há muito tempo. Eu acho que a bagagem que você trouxe do estudo lá atrás juntou com o período de advocacia e formou o que o Yuri é e vai formar ainda no futuro ainda com o que você vai aprender daqui para frente. Mas eu acho que a visão empreendedora, junto com o conhecimento prático e o conhecimento técnico que você tem, assim, te trouxe resultados muito rápido. A gente conversou já em vários momentos, e eu vejo que eu tenho vários ex-alunos que estão há anos advogando, e eu acho que por estar em cima do muro, ainda naquela indecisão, seu advogado, seu estudo, ele não consegue pagar as próprias contas, né? E a gente já conversou algumas vezes, eu posso falar aqui assim, que hoje você ganha igual um concursado, cara. Igual um concursado. E não é todo mundo que em pouco tempo consegue estar bem e como você está aí, viu? Parabéns. Cara, Anderson, quanto a esse ponto, eu vou até. A gente tem vários jovens advogados que podem ver essa live que a gente está conversando aqui, né? E deixar também o meu caso, né? O Anderson me conhece, várias pessoas me conhecem. Hoje, talvez estejam me conhecendo um pouco mais, porque eu sou realmente uma pessoa mais fechada, né? E talvez muita gente não tenha o conhecimento de como eu me apresentava, né? Quem imaginaria o Yuri colocando a cara aí no Instagram para apresentar o trabalho, né? Quem imaginaria a gente fazendo uma live, eu fazendo uma live aqui apresentando o meu trabalho, apresentando o meu roteiro de vida? Eu sou uma pessoa mais recatada, né? Então, assim, quando você se coloca para fazer as coisas, quando você se dedica àquele fato que a gente falou, quando você se coloca de corpo e alma, apresenta a sua verdade, quando você apresenta a sua verdade para as pessoas, elas acreditam em você. E se você tiver seriedade suficiente para administrar isso, você vai conseguir vencer na vida, independentemente de ser no concurso, de ser na advocacia, em qualquer atividade da sua vida.
Então, é aquela questão. Basta você querer, meu amigo. Eu, eu, eu fui recente, Yuri, agora no mês de setembro, eu fui participar de um evento em São Paulo, chamado Arte do Posicionamento, que fala justamente sobre a forma como a gente se posiciona na vida, carreira, rede social, tudo. Né? E eu lembrei muito de você nesse evento, porque já há um tempo, a forma como você vem se posicionando, se mostrando, se apresentando aqui na rede social, por exemplo, como advogado, é uma forma que vai trazer e já tá trazendo grandes resultados. E aí eu explico por que eu estou dizendo isso. Ó, quem decide mostrar a cara na rede social tem que aceitar que, engraçado, eu nem sabia que eu ia falar isso agora isso foi uma reflexão que eu tive hoje de manhã. Que a gente está aqui, nem todo mundo está preparado para isso, tá? Porque tem gente que tem problema com rejeição, com aceitação. Quando você decide fazer um trabalho mais silencioso, por exemplo, você estudar para concurso, você está fazendo ali um trabalho silencioso. Você pode ficar ali anos estudando, de repente você passa. Você sai daquela zona. Você está advogando, você às vezes, muitos advogados, pode fazer um trabalho silencioso ali e ter os seus resultados e aquilo ficar em silêncio. Mas quem decide, e eu falo assim, você trabalha em silêncio e depois vem um grande resultado. Mas quem decide colocar a cara aqui, como a gente tem feito, aqui não tem trabalho em silêncio, entendeu? Você tem que trabalhar mostrando a cara, mostrando a voz, se posicionando, né? E sem resultado, porque ninguém inicia esse trabalho aqui. Esse trabalho não é um trabalho que dá para fazer em E silêncio. muitas Ele só dá vezes para fazer recebendo fazendo crítica, né? zoada. Ele E só dá muitas para fazer fazendo zoada. é, Então você faz live com uma pessoa, com nenhuma, com duas, com três, com quatro, joga no YouTube e assiste uma pessoa lá e depois duas, depois três, depois quatro. Eu tô cansado de fazer live que tem duas, três pessoas. Às vezes não é. Tem uma hora que sai ninguém, tem hora que tem 10, tem 15, tem 20, tem hora que não tem ninguém. Mas é melhor estar falando para uma e estar falando ao vivo, ou estar falando para ninguém depois atingir alguém gravado, do que você esperar achar que você vai conseguir fazer esse trabalho em silêncio. Então, assim, aqui a gente colocar a cara e mostrar o trabalho, como você tem feito, e eu, inclusive, está incentivando muita gente, tá? O colega nosso, advogado, começou a fazer vídeo recentemente, já conversei com ele, e ele me disse, ó, o Yuri tá certo, tá fazendo isso, era até para eu estar fazendo, mas ele está servindo de incentivo e de inspiração para outros colegas, porque até essa visão empreendedora traz para isso. Se você fechar os olhos para o digital, para esse momento de compartilhar experiência, conhecimento, mostrar seu trabalho, você hoje está limitando um pouco a sua visão e do que você pode entregar de resultado. cara, e Mas até aqui é mostrar a cara, apresentar conteúdo e, meu amigo, se quiser viver de like, de curtida, de compartilhamento, no início você vai se sentir a pessoa mais rejeitada do mundo, porque nós estamos lutando pela audiência e com a atenção de milhões de pessoas que estão assistindo várias lives nesse momento, vários vídeos lá no YouTube. Né? Então, essa era uma colocação que eu tinha para fazer, que você tem feito um grande trabalho e a forma como você tem se posicionado nas redes sociais tem servido de inspiração. Viu? Tá muito bacana. Parabéns pelo trabalho. cara, e a gente vê isso é uma necessidade atual. A gente tem alguns clientes e a gente sempre tira a experiência dessa vivência da internet para saber, né, para ter uma resposta de público, né? E eu percebo que muitas vezes, mesmo que o cliente não tenha vindo do digital, ela vai justificar seu trabalho no digital. Então, ela pode não ter lhe conhecido no digital, mas ela vai lhe procurar
para saber quem você é no digital. Opa, tá aqui o advogado que eu falei com ele, ele tem uma rede social. Deixa eu ver aqui os vídeos dele. Ixi, ele está falando de previdência mesmo. Ixi, ele está tratando aqui de um assunto da previdência, ele já conversou sobre isso, ele trata desse tema, ele está colocando na cara. Não é todo mundo que tem a coragem de colocar a cara para bater, não. A gente está sujeito a crítica aqui por falar uma besteira, mas é isso que faz a Não, diferença a hoje em gente dia. está Você tem que ser sujeito a sincero. crítica, julgamento e milhões de outras coisas, mas a gente precisa se Tem posicionar. que ser. E a nossa sinceridade está em nos apresentarmos e estarmos aqui tanto para dar o nosso posicionamento, como para corrigir qualquer eventual erro, né? Todo mundo é suscetível de erro. As pessoas precisam saber que nós somos humanos, estamos aqui apresentando a nossa visão de mundo, visão de trabalho sobre determinado assunto. E isso, cara, é muito importante hoje em dia. Eu considero que seja muito importante também. Olha, Yuri, eu estava assistindo era um dos cursos que eu faço, as mentorias que eu faço, e uma delas, o cara que está bem hoje no digital, está muito bem, ele disse assim, olha, entregue seu conteúdo ao vivo. Não importa se tem 200 ou nenhuma pessoa assistindo. A forma como você vai entregar, você vai ser muito mais autêntico entregando dessa forma, principalmente quem está começando. E às vezes você nem imagina, mas tem uma pessoa lá que você já mudou a vida dela. E aí ele citou um relato que ele estava fazendo uma live e que nessa live só tinha uma pessoa. E que naquele dia ele deu aula para aquela pessoa, nem sabia quem era, mas estava lá falando. E depois a pessoa mandou uma mensagem dizendo que você falou tudo que eu precisava ouvir, porque eu ia fazer uma besteira na minha vida e não vou mais fazer por causa das suas palavras. E hoje eu recebi uma mensagem, eu fiz uma live de manhã, ontem, fiz uma live ontem pela manhã, 8 horas, e entra, sai, teve uma hora que não tinha ninguém, teve uma hora que tinha uma pessoa. E depois da live eu continuei como gravando aqui, porque assim, como eu disse, não é a live em si, eu estou gravando para outras pessoas assistirem em outro momento. Nós estamos gravando para ficar aqui e ficar lá no YouTube, né? E entregando para quem está ao vivo. Mas enfim, eu estava fazendo essa live lá e depois eu recebi uma mensagem. Uma pessoa disse assim, Anderson, que você falou sobre esse tema aqui, por exemplo, que era um tema que eu estava falando justamente sobre você fechar os olhos para as oportunidades, saber dizer não. Ela disse, quando você falou, você estava dizendo aquilo dali para mim. Parece que eu entrei só para ouvir aquilo e virou uma chave na minha cabeça. Muito obrigado. Pronto, valeu a pena a minha semana. E eu vou continuar fazendo e entregando o que eu preciso entregar. Alguém vai estar lá e vai ouvir, vai assistir, vai mudar. A gente está aqui. Seu conteúdo é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E tem muita gente que precisa ouvir isso. Como eu disse, tem pessoas que estão dentro de um aquário e que a única ferramenta que tem ali para fugir do aquário é essa que a gente está conversando aqui, que é o telefone. Ali é onde ela desopila, é ali onde ela tem o lazer dela, às vezes um lazer tão reduzido que é só o celular mesmo. E aí ela passa um vídeo desse que cai, opa, tá aqui minha vida. E aí ela começa a ver alternativas para a vida, ou ela começa a ver uma informação que pode abrir a cabeça dela. Isso hoje em dia é muito importante, cara. Muito importante. Eu gosto muito de escutar, de ouvir podcast no carro. Como a gente está fazendo aqui. Tanto que, se você olhar lá no canal no YouTube, que é um canal novo, se você não segue, por favor, nos siga lá para ajudar. Mas, enfim, essa live, quando ela sai daqui, tem o Felipe, que a gente está fazendo um trabalho junto aqui no digital, ele coloca ela num formato lá dentro do YouTube, e aqui nós estamos na vertical, lá nós ficamos na horizontal, como se nós estivéssemos de lado, né? E tem uma ediçãozinha, enfim, lá fica parecendo mais com um podcast, só que um podcast virtual mesmo, não presencial, onde as pessoas estão no mesmo ambiente, porque dificultaria muito. Eu moro em Sobral, trabalho aqui, por exemplo, se está no Maranhão, a gente se encontrar aqui um dia na semana para fazer. Mas ele fica num formato bem legal, que foi me apresentado pelo Felipe, e a gente decidiu fazer
Eu, por exemplo, eu sou um cara que consome muito, ouvindo no carro, eu baixo lá no YouTube, no Spotify e tal. Nós não temos aí no Spotify, vamos colocar. Mas é esse tipo de bate-papo que eu ouço. É esse tipo de bate-papo que, no insight que a gente pega, que muda, que vira a chave. Então, eu acho que o bate-papo que a gente está tendo hoje com um excelente... Assim, e hoje não deu nem a falha na internet, só em alguns pequenos momentos. Beleza. Tá tão leve, tem tanto conteúdo, que eu acho assim que muita gente que assistir e que vai assistir em algum momento vai dar uma virada de chave para quem está dentro do aquário, viu, Yuri? Perfeito, cara, perfeito. E é isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa necessidade de informação, né? De visualizar outros nortes, né? No nosso caso aqui que a gente está conversando sobre perspectivas, né? Seja no concurso público, seja na advocacia, tem muita gente que está naquela linha tênue ali, Anderson, que ela ainda não sabe, né? Está naquela teia, né? Está presa ali, só consegue enxergar aquele aquário dos concursos públicos e acha que não vê o fim, cara. Tem gente que entra em depressão, tem gente que sofre de ansiedade, tem casos que a gente vê que a pessoa realmente para de fazer tudo, desiste de tudo e não vê uma alternativa. Sendo que, como a gente conversou hoje aqui, como a gente explanou até agora, existem diversas alternativas para a sua vida, não só na advocacia. Aqui a gente está falando da advocacia porque foi o meu caso concreto. Mas você tem você pode ser um professor, você pode ser um empresário. A gente tem alguns colegas que saíram do concurso, foram ser empresários também. Cara, Felipe Felipe Guerra estava Guerra, assistindo aí. Encontrei ele também outro nosso dia empresário viajando. forte aí, viu, Anderson? Empresário forte Tô do ramo sabendo, dos... tentou até me vender um carro no aeroporto. Olha, rapaz, pois é, cara. Então, assim, a gente vê que hoje em dia não dá mais para você perder tempo colecionando esses momentos ruins, né? Você tem que tomar direcionamento para a sua vida, né? E ver que realmente existem outras alternativas que não só o concurso público ou só a advocacia. Você tem alternativas de vida, né? E, e, mas mesmo assim, Yuri, voltando para a questão da advocacia, nem todo mundo faz o que você fez, que é estar seguindo por um caminho e decidir, naquele momento, mudar a rota com tanta coragem. E a advocacia, a gente está falando, porque tem muita gente que ainda considera como uma subcategoria, mas isso é uma visão que nós trazemos, uma visão errada que nós trazemos, que é colocada na nossa cabeça, mas que às vezes talvez seja uma visão até muito local, porque nós estamos aqui no Nordeste. Se você sai um pouco daqui, você vai ver uma visão totalmente diferente, por exemplo, dos advogados que estão lá em Brasília, que estão lá em São Paulo. E a advocacia hoje, ela precisa, né, que a gente está falando, de empreendedores, porque ela ampliou o seu leque. Hoje você, como advogado, você tem que entender de vendas, você como advogado você tem que entender de marketing, você como advogado você tem que se posicionar no digital, você como advogado você tem que gerir a empresa, ou seja, entender de gestão, de empresarial, de pessoas e financeira. Você como advogado tem que ser líder, ensinar outras pessoas a formar líderes. Olha aí quantas competências um advogado precisa ter hoje. Perfeito. Mas o advogado que não abriu o olho para desenvolver essas competências, aí esse advogado é aquele que fica. A advocacia está difícil, está muito concorrido, todo dia é gente nova saindo da faculdade, todo dia, e o cara vive naquela eterna reclamação, porque ele não busca, né, se desenvolver profissionalmente, adquirir habilidades novas que vão diferenciar ele. Porque mesmo eu sendo concursado, o que não é uma estabilidade, hoje, no mundo de hoje, não pode dizer que é uma estabilidade. Tem um grande empresário que fala isso. Desde o dia que eu ouvia isso, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas estabilidade não existe, né? Mas a gente
nós que estamos do lado de cá também, no serviço público, se a gente se acomodar, a gente fica limitado totalmente. Totalmente. Então, nós já temos um limite. Hoje, para você ver, tem limites que você não tem de expressar, de falar que eu tenho, que eu já acho ruim e não quero ter. Isso, Né? cara. A gente Tem uns vê limites financeiros que você não vive, que eu tenho que ter, e se eu não quiser ter, eu tenho que buscar por outros caminhos. Cara, a gente vê nem muito, tem tudo, né? a gente está vendo muito isso agora, né? Muitos profissionais concursados que acabaram de se descobrir, olha só, já que é uma outra perspectiva, os profissionais concursados que já exercem seu cargo há determinado tempo, e eles começam a se descobrir em outro momento. Em outro momento, é que a gente fala em outro momento. Ele, ó, já exerci a carreira aqui, gostei, minha atividade bacana, mas eu já me entendo em outro momento. Para mim já não faz mais sentido estar num cargo público porque eu quero expressar minha opinião. Hoje em dia eu quero advogar, eu quero defender uma tese, eu quero vivenciar o empreendedorismo na advocacia. Então, as coisas são muito mutáveis. Hoje a gente tem grandes exemplos de grandes profissionais, né? Juízes, promotores que deixaram, hoje estão tem muitos deixando, que já estão deixando deixaram os cargos e para estão empreendendo, poder, estão na advocacia, estão no digital. que até porque teve um aperto maior agora do CNMP e do CNJ, né, que limitou muito até a atuação como mentor, como Como coach, coach, né? mentor, né? O que quiser E aí chamar. limitou muito a atividade, né? Você acabou restringindo muito o concursado àquela atividade. E já nessa outra banda, né, na banda da advocacia, você tem uma certa liberdade para atuar, para empreender, né, e poder exercer outros ofícios. Em determinados momentos, Inclusive, expressar muita coisa. inclusive expressar muita coisa, é verdade. Sua opinião, você pode, Sua né? opinião, se posicionar em muitos momentos que às vezes a gente tem um pouco a gente tem alguns limites. Verdade, cara, verdade. E isso é bacana, sabe? Eu gosto dessa sensação de liberdade, de poder me expressar, de poder defender uma tese ali. Às vezes a gente até confronta um juiz, um promotor numa petição, né? É natural, isso faz parte. Instigando e tudo. E a gente tem essa liberdade, cara. E eu acho isso legal também. Ó, hoje é engraçado, a gente tá conversando sobre isso. Pessoas que têm descoberto um outro caminho e se identificado com a advocacia que para ele estava fora de cogitação. E aí ele se identificou com o empreendedorismo da advocacia, com a liberdade, com o trabalho em si. Tem gente que só está encontrando isso depois de concursado e está deixando os cargos. Hoje tem muita gente deixando os cargos para ter essa liberdade de empreender, de se expressar, de tocar um negócio, de ministrar aula, mentoria, o que queira. Assim, tem muita gente hoje seguindo por esse caminho. Eu acho que a gente tem que ficar de olho aberto com isso. Todo mundo que está nessa perspectiva nessa perspectiva profissional, que às vezes a gente tem um olhar limitado. A gente só olha para aquilo, a gente só acha que só é aquilo, que só existe aquilo, que só tem esse jeito de ganhar dinheiro, que só tem esse jeito de viver. Você se limita tanto na sua visão que aí você entra na ansiedade, na depressão, porque você não consegue viver nem dentro do seu limite, porque você não consegue atingir, porque está preso ali. Cara, e Anderson, esse mundo do empreendedorismo, cara, esse mundo de você ter essa liberdade de poder empreender, ele lhe gera, assim, eu consigo enxergar tantas formas de ser bem-sucedido dentro da advocacia, de perspectivas, que eu não consigo entender determinadas limitações que algumas pessoas enxergam, sabe? E isso é importante, que essa crença limitante que alguns jovens advogados têm, que já iniciam porque pegaram um mau profissional na vida, foi um estagiário de uma pessoa que tinha uma visão ruim, ou Tem que uma visão limitada mesmo, né? teve uma visão limitada. Cara, hoje em dia, se você
coloca, se você já, desde a sua faculdade, ou já quando você se forma, já começa a fazer um vídeo, falar do tema, se você se expressa, se você é uma pessoa combativa, se você está lidando com a matéria que você quer, cara, você vai evoluir, as pessoas estão lhe vendo. Hoje em dia, se você botar a cara, as pessoas estão lhe vendo, você vai chamar a atenção e você vai conseguir. E tem, ó, estudo de jurisprudência da atuação em determinados setores, você pode investir numa demanda de massa, você pode investir, empreender num determinado setor. Hoje em dia, a gente tem um leque de atuação que não fica limitado só a ser aquele advogado que senta no escritório e fica esperando o cliente chegar. Esse advogado realmente, Anso, eu chego a dizer que ele realmente ele vai ter insucesso na vida, na carreira dele. Porque realmente ninguém bate mais na porta de ninguém, escritório de ninguém, não existe mais isso, né? Hoje em dia você tem que mostrar para o seu cliente que você é a melhor alternativa para ele, cara. Ó, tem não é propaganda, até porque eu não estou vendendo ainda, né? Eu não estou vendendo, mas assim, existe eu chamo de além do diploma. É um produto que eu vou dar aula e ele não vai abordar tudo isso. Mas é engraçado que eu lembrei disso agora, porque nós estamos falando e a visão que me fez pensar no nome além do diploma foi justamente o que nós estamos conversando. Na minha cabeça, veja, me corrija se eu estiver errado. E os que eu conheço são assim. O advogado que decide que vai advogar e não fica em cima do muro. Primeiro, cara, essa primeira decisão que ele toma, até hoje, eu não vi nenhum dar errado. Pronto. Só com essa decisão dele dizer, eu vou advogar, meu rumo é esse aqui. Só com essa decisão, eu já não vi nenhum dar errado. 2, ele investir continuamente no estudo. Só aqui nós falamos de várias habilidades que nós não somos treinados, nem a faculdade, nem fora dela. A gente tem que buscar, fora do ensino formal, de várias habilidades que, se o advogado investir aí no longo da carreira, ele vai se tornando cada vez melhor. Aí, desde a gestão, aí, ó, uma das que eu tinha citado, eu tinha falado de venda, de digital, de marketing, mas aí você me lembrou de outra. Comunicação, seja aqui, seja presencialmente, e a habilidade no trato com as pessoas, a empatia, a forma como você lida, como você atende, né? E isso daí tudo, todo esse conjunto, fora o estudo da jurisprudência, fora o estudo de questões práticas, alinhado a um estudo contínuo disso daqui, cara, assim, ele realmente é para se tornar um gestor, um empresário de um grande conglomerado, um escritório. Eu penso dessa forma, que às vezes o cara se limita nisso. Ele diz assim, cara, eu formei, tirei o AB, comecei aqui, ganhei uma causa desse jeito. Mas ele acha que o resto da vida vai ser daquele jeito. E não é. O resto da vida dele, se ele continuar se capacitando, investindo nessas habilidades, vão surgir desafios cada vez mais complexos, que só ele estando preparado é que vão chegar para ele. Porque é aquela coisa, quando você se posiciona sobre os assuntos, você está mostrando que você sabe e está mostrando sua cara, seu nome. É assim que as coisas vão chegar para você. Você vai ver que no momento da sua vida, Yuri, que você estiver mais preparado, talvez chegue uma puta de uma causa difícil, complexa. Você vai olhar para trás e dizer, cara, se eu não tivesse me preparado nesse tempo todinho, eu não dava conta. Então só chega na hora que a gente está pronto. Eu tenho essa visão aí desse momento da advocacia, sabe? E é isso mesmo, cara. A gente vê que hoje em dia os advogados, a maioria dos advogados prestam um serviço pela metade. É por isso que escoa muito cliente de alguns escritórios de advocacia. Hoje em dia o cliente ele quer que você resolva as demandas dele, né? Os problemas que ele tem. Aqui, por exemplo, no escritório, a gente tenta
resolver todos os problemas dele relacionados à previdência. Por exemplo, se ele está atrás de um benefício e para isso ele precisa de uma guarda, a gente resolve o problema da guarda. Se ele precisa de uma curatela, a gente resolve o problema da curatela antes de dar a entrada no benefício. Se ele precisa de um planejamento previdenciário anterior, a gente resolve o problema do planejamento. Se a gente deixa esse cliente escoar, a gente perde o cliente. E fora isso, a gente tem um pré-atendimento e um pós-atendimento do cliente, cara. Olha que legal você lembrar do aniversário do cliente. Parece uma besteira. Mas imagina só, ele foi teu cliente de aposentadoria, tu conseguiu a aposentadoria dele, um ano depois, tu mandou uma mensagem para ele no aniversário dele, opa, fulano de tal, nós lembramos de você, parabéns seu aniversário, aqui é escritório e tal. Todas as causas daquele cara vão para você, cara. Aí ele vai estar ali, você foi o cara que resolveu a vida dele, resolveu o problema dele e ainda lembrou dele quando ele não é mais nem seu cliente, entendeu? Aquilo ali lhe proporciona um retorno do cliente, traz causa. Ó, eu até ia falar uma coisa aqui, Indicações, né? Ele vai indicações, indicar para muita gente. o modo como você trata os seus clientes, né? A construção aqui do escritório, Anderson, Isso é eu vou dizer uma coisa. treinamento também, Yuri, né? Treinamento Isso é também. treinamento. Treinamento, Treinamento seu, da sua equipe. Na construção aqui do escritório, um fato curioso, quase todo mundo que trabalhou aqui no escritório, a gente proporcionou benefício para a família, viu? O gesseiro aqui do escritório, o rapaz que fez toda a parte do gesso, antes dele sentar aqui na mesa para a gente fechar o gesso, a primeira coisa que eu perguntei foi a idade dele. E aí fizemos a aposentadoria dele, viu? Fiz a aposentadoria dele, fiz a aposentadoria da irmã dele do Rio de Janeiro, que passou para outra pessoa a indicação em Brasília. Fechamos a outra aposentadoria em Brasília por intermédio dele. Só por intermédio dele eu fiz 5 benefícios. O Pinto, aposentado também por aqui. Quase todo mundo que trabalhou na obra, a gente deu a atenção, cara, necessária. Era um cliente potencial que estava passando do nosso lado. E isso, você é advogado, tem que saber conviver com essa necessidade de você estar apresentando o seu trabalho. O seu trabalho ambulante. Eu sou meu trabalho ambulante. O advogado é o trabalho ambulante. Eu me apresento para as pessoas como advogado, para elas saberem o que eu faço. E decorrente daí vêm os clientes. E depois que a gente presta um bom serviço, voltam clientes. E quando a gente presta um excelente serviço, é que nem pólvora, como eu disse, em fogo, né? Seu nome sai fazendo rastro, cara. E é muito bacana essa devolutiva. Yuri, sem contar, você é um cara que trabalha muito, né? Faz atendimento aí dia de domingo. Não sei se está fazendo ainda, mas trabalha muito, se dedica muito. E eu acho que esse é um momento de construção. Você é um cara novo, um cara que está no gás aí, que vai construir, assim, ainda vai fazer muito. Para lá na frente parar de trabalhar nos domingos. Cara, se tu souber que é o seguinte, aqui a gente faz, às vezes, uma determinada troca, né? Eu não trabalho no sábado. Por que que eu trabalho no domingo? Isso é uma grande dúvida. Rapaz, o pessoal me pergunta demais isso aí. Por que que eu trabalho por que que eu atendo no domingo? Cara, domingo de manhã, eu achei uma clientela que gosta do domingo de manhã, porque eles vão para a feira, vão para os lugares e passam e querem um atendimento. E eu estou ali, já predetermina antes, já é um público que a gente conversa antes, né? E eles já vão sabendo que vão para o atendimento. E eles, no domingo, eles não estão trabalhando, é o tempo que eles têm fora do trabalho para fazer uma coisa resolver, né? Muito desse pessoal está no operacional, num trabalho pesado, como nós também temos a nossa rotina de vida, e eles não têm tempo nem para pensar neles. E quando a gente oferece um serviço ao domingo de manhã, ele fala, chega estranho, tá, mas vai atender domingo de manhã, vamos conversar sobre a sua previdência, que é seu futuro. Aí, meu pai, eu gostei dessa ideia, vou lá, e vai. Quando senta na mesa não sai não, porque a gente apresenta para ele a solução do caso dele, da vida dele. E, cara, é ótimo, entendeu? É uma coisa que não é uma desgastante, certo? É um atendimento que é tranquilo. No domingo que a gente planeja não ir, é tranquilo também, entendeu? Então é uma coisa que a gente se planeja para isso, para apresentar um serviço diferenciado para determinadas comunidades que tem aqui, entendeu? Yuri, partindo para o final, tá? Vamos para quase 2 horas. Rapaz! A gente começou às 7h30, são 9h10. Caramba. E aí, o que eu sempre
peço, eu sei que você já deixou aqui, eu tenho que conversar com a equipe para fazer os cortes certos. Porque tu falou tanta coisa bacana, cara, que eu não posso deixar passar, para depois sair os cortes certos. Tá igual o Pablo Marçal, só falando em corte, né? Mas tem que sair os cortes Tá na certos. moda, né? Tá na moda, né? Tem que sair os cortes certos. Mas deixe uma mensagem, a mensagem aqui pro pessoal final, já deixou várias, mas eu sei que você deve ter uma mensagem final e depois eu vou só falar aqui uma coisa que está vindo do meu coração para você e a gente caminha para o encerramento. Pessoal, eu finalizo aqui com a frase que a gente iniciou, que é que a mudança ela acontece quando a dificuldade de mudar é menor do que a de permanecer o mesmo. Então, se essa live fez algum sentido para você hoje, se você está naquela situação, onde seja no estudo jurídico, seja em qualquer área da sua vida, hoje aqui a gente tratou de dois aspectos diferentes, né, do concurso público e da advocacia, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Se você não consegue visualizar estratégias de saída da situação em que você está, você precisa iniciar a pensar outros caminhos, né? A vida não se resume a um único fato, né? E você não deve satisfação da sua vida para aquelas pessoas que têm expectativa sobre você, tá certo? Então é muito importante que você saiba que existem outros caminhos, seja no concurso público, seja na advocacia, seja por meio do magistério. É possível ser feliz, é possível ser bem-sucedido, é possível se encontrar em qualquer área da sua vida. Basta você tomar o primeiro passo, a primeira decisão. Estar paralisado, seja pelo medo, seja pelo receio do que vão achar, do que vão falar. No primeiro momento você é o blogueirinho, no primeiro momento você está querendo fazer o diferente, no primeiro momento não vai dar certo, no primeiro momento ele abandonou, depois está todo mundo lhe aplaudindo, depois que você conseguiu o seu sucesso, depois que você chegou lá, todo mundo bate no seu ombro acreditando em você. Então, não espere dos outros, não alimente nos outros a expectativa. Alimente dentro de você a vontade de vencer todo dia. Alimente dentro de você a vontade de ser o que você quiser. Você não precisa seguir um caminho que você achou que era adequado em determinado momento da sua vida, se em outro momento você identificou que poderia ser outra coisa, aquilo que você quer ser. E essa é a minha mensagem final. Pô, essa mensagem foi foda, hein? Porra, foi profundo, viu? É isso, Eu tenho que Shakespeare, né? lembrar, tem que sair o corte da mensagem. Yuri, cara, queria te dizer que, assim, eu tenho muito orgulho de ti, cara. Muito orgulho, assim. Vai eu chorar aqui, né? Tá até Não gravando. precisa chorar não, mas é verdade. Eu tenho muito Não, eu tenho muito orgulho do profissional que você se tornou. Eu tenho muito orgulho do pai que você é para o seu filho, do esposo que você é, do filho que você é para os seus pais. Sei que sua mãe está aqui nos assistindo também. Rapaz, tô vendo aqui, E, só ela que e, bate palma aqui, viu, antes? e eu, mas assim, eu sei que. E por que eu digo isso? Porque em um momento, eu acho que você duvidou disso. Eu acho que no momento que você teve que fazer essa transição, que foi tão difícil para você, eu acho que naquele momento você achou que estava desistindo. Quando na verdade, assim, Deus só estava te tirando de um canto e botando no outro para poder subir e brilhar. E tu tinha que ter passado por aquela trajetória para depois ele te tirar dali e te colocar, vem caminho, vou te botar aqui que teu rumo é aqui. Então, assim, nunca duvide, nunca mais duvide de você. Eu acho que naquele momento, em alguns momentos a gente conversou e eu notava tu cabisbaixo, inseguro com a decisão e eu me lembro que eu rezei, onde eu levava o teu nome para colocar lá na caixinha de oração e assim, hoje você está vendo, a gente está conversando aqui por isso. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e de o profissional que você se tornou por tudo. Então, essas são minhas palavras para você. Muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Para mim é uma honra e uma alegria, claro,
de estar compartilhando esse momento com um grande amigo, né? Com um irmão para mim, que você sabe que é. Rapaz, Sem aqui, como eu chorar. falei para vocês, pessoal, aqui é uma conversa de cozinha, vocês viram que é só declaração de amor, né? Não, mas teve muito conteúdo bom, viu? Pessoal, o Anderson aqui é um irmão, né? Todo mundo, eu acho que as pessoas que conhecem a gente sabem que a gente se gosta, né? Se gosta, né? Então, assim, o Anderson me ajudou muito em toda a trajetória até hoje. É uma pessoa excepcional, é um irmão mesmo de coração. E ele foi fundamental tanto nas quedas como nas vitórias. E eu sei que é uma pessoa que a gente sempre pode contar. E Cabo é bom, Tô devendo Cabo é bom. Falando que é uma visita nacional, ainda viu? aí, mas eu vou, Pois viu? é, rapaz, é covardia, né? Tem que Tô visitar os devendo amigos. uma visita aí em São Luís, mas eu vou. Vai dar certo. Yuri, meu Pessoal, amigo, obrigado. Pessoal que nos prazer, meu amigo, assistiu. conversar com você. Foi assim um bate-papo tranquilo, bem leve e que eu acho que vai confortar o coração de algumas pessoas aí, viu, Anderson? Eu não tenho nem dúvida, com certeza. Meu E amigo, pessoal satisfação. Um que abraço a nos todo mundo que ficou aí, né? Nossos familiares que ficaram aí na live, mas né? tem muita gente que assiste gravado e é justamente para Você essas que vai pessoas. ver essa live aí depois gravada, deixe a curtida pro Anderson, tá certo? Dá uma curtidinha lá, deixa o like. Você tá pegando a informação e não tá Ó, deixando o like, deixa o like. vai ficar gravado lá no YouTube, viu, Igor? O Igor tá nos assistindo aí, tá gravado lá. Rapaz, o E, Igão aí, ó, gente boa e demais, viu, cara? aí é um cidadão. E tá gravado lá e vai ficar gravado ad eterno. Então daqui a 10 anos vai ter gente assistindo. Show de Então, bola. Aí, pior de tudo que vão falar do nosso passado, né? Que a gente vai ter evoluído, nós somos seres em mas daqui para evolução, viu, lá nós pessoal? vamos fazer outras. Nós vamos fazer um corte aqui, esse corte vai ficar para o futuro. Nós somos seres em evolução. Qualquer coisa que a gente tenha falado aqui que tenha sido indevido ou que esteja superado por conta do tempo, tenha ciência que nós somos seres em evolução, viu? Lá na frente, nós vamos fazer outras, em outros momentos profissionais, outros momentos de vida, para compartilhar outras coisas, outras experiências. E a gente vai dizer, ó, assista a nossa lá de 2024, lá no dia 9 de outubro de 2024, que foi a primeira. Show. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo hoje, não necessariamente dia 9, está assistindo o programa aqui. Muito obrigado a todos. Curte, compartilha, segue lá o Instagram do Deixa o meu amigo joinha, deixa o Yuri. joinha. Deixa o joinha, segue lá o Instagram do meu amigo Yuri. E um grande abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi um prazer Deus conversar com abençoe a vocês. todo mundo. Obrigado. Até mais, meu Um amigo abraço, Yuri. meu Um amigo. abraço. Até mais.